Então, pessoal, dando continuidade ao nosso estudo de sistema respiratório, a gente passa agora para a abordagem de pequenos animais, cães e gatos. Alguns conceitos de anatomia e fisiologia a gente viu na aula passada, então ela vai servir aqui também para cães e gatos. E é basicamente a mesma coisa, tá? Quase nada vai mudar. Então, as funções são as mesmas, a anatomia basicamente a mesma, os mecanismos de defesa, o sistema fagocitário, o sistema imunológico. Então, tudo é basicamente igual. E só reforçando, a finalidade do exame do trato respiratório é justamente localizar a lesão, né, em que local ela se encontra, se é na via aérea superior ou inferior, tentar estabelecer a origem e o tipo dessa lesão e, se possível, a sua causa. Então, os conceitos são basicamente o mesmo, então para a aula não se estender muito, eu não vou abordar tanto a parte de fisiologia e nem de anatomia. Com relação à anatomia aqui, só reforçando um pouco, a gente percebe que o pulmão ele não ocupa toda a cavidade torácica do animal. Então ele ocupa basicamente a metade cranial dessa cavidade. Então todo o gradil costal ele está sendo preenchido tanto pelas vísceras abdominais na parte inferior, logo em seguida o diafragma, o pulmão e o coração dentro da cavidade torácica. Então isso é só para vocês reforçarem, terem em mente que não é toda a cavidade torácica que a gente examina quando vai procurar fazer o exame do pulmão. Então, durante a auscultação, durante uma percussão, a gente tem delimitações da área que a gente vai procurar justamente delimitar esse pulmão aí para que não ocorra erros, tá? Comumente pode ocorrer porque pelo simples fato de achar que o pulmão ele preenche todo o gradil costal ali e na verdade não é, tá? Então percebam que a estrutura, ela é semelhante, os órgãos são os mesmos para todas as espécies mamíferas. Então nós temos aqui a região da cabeça com a entrada, a narina, a cavidade nasal com os seios paranasais, né? Esse é todo o percurso que o ar faz desde da extremidade até a chegada aos pulmões. Então as estruturas são as mesmas, por isso que eu não vou ficar batendo muito nessa tecla aí da anatomia e da fisiologia, tá? Então nós iniciamos nosso exame clínico pela resenha do animal. Então é fundamental a gente fazer a identificação desse animal quanto à espécie, idade, raça, sexo, justamente porque com relação ao trato respiratório, existe certos padrões de raça ou do porte do animal que influencia diretamente no trato respiratório. Então, começando aqui com animais jovens. Então, mais comumente, anormalidades congênitas e infecções é o que costuma acometer os animais de pouca idade. Animais idosos já apresentam doenças neoplásicas ou doenças degenerativas do trato respiratório. Então, a gente saber a idade, né, desses animais é fundamental porque nos facilita a gente já triar algumas lesões, né, que são características da própria idade. A gente tem ainda as raças braquicefálicas, né, que sofreram ao longo do tempo aí grandes mudanças até chegar na, num padrão racial, né, que a gente conhece e infelizmente eles tiveram que pagar um alto preço por isso. Por quê? Porque a anatomia não contribuiu muito bem para que facilitasse, né, que o processo respiratório dele fosse facilitado. Então, tanto o processo de inspiração quanto de expiração, ele acabou ficando prejudicado. Por quê? Porque a gente tem alteração ali na região do crânio e essas alterações anatômicas favoreceram o aparecimento dessas dificuldades. Então, a estenose congênita da narina, ou seja, aquele focinho achatado com a abertura, né, a pouca abertura ali da, das fossas nasais para poder facilitar a entrada do ar, ela ficou prejudicada. Nós temos também o desenvolvimento de fenda palatina, é muito comum, então o palato duro ali ele não se fecha, né? Ele não se fecha completamente, então a gente tem nessas espécies
muito comumente aí em animais jovens esse tipo de anormalidade congênita, e o que a gente conhece como síndrome do braquicefálico, a síndrome respiratória do braquicefálico, que é caracterizada justamente pela estenose da narina que a gente falou, o prolongamento do palato. Então, o palato duro ele se prolonga até ali a entrada da glote, da epiglote, então prejudica um pouco também a entrada e saída de ar para os pulmões. E a gente tem aquele ruído, aquele som característico, né, que é o som de um roncar que esses animais fazem. E a hipoplasia de traqueia, ou seja, essa traqueia ela é tanto mais estenosada, o lumen dela, ela tem uma diminuição do diâmetro do lumen, quanto também do seu tecido, que é caracterizado pela hipoplasia. Então ela é uma traqueia mais curta. Então isso também prejudica um pouco a respiração do animal e o aparecimento dos sons característicos. Então raças como Boxer, Bulldog, o próprio Shih Tzu e o Pug, né, elas fazem parte aí desses animais que são caracterizados como braquicefálicos. As raças dolicocélicas, né, ou dolicocélicas, elas são as raças de focinho comprido. Então, o que a gente encontra mais comumente nessas raças são alterações degenerativas, né, ou neoplasia, os tumores na cavidade nasal. Um exemplo é o pastor alemão. Então, se esses animais, por exemplo, forem acometidos por uma erliquiose, a gente vai ter o aparecimento de epistaxe, que é o sangue ali presente saindo ali pelas fossas nasais. Cães de pequeno porte, geralmente a gente tem uma dificuldade com relação a dar um diagnóstico preciso, porque a origem, principalmente da tosse, né, que é um sintoma, ela pode ser advinda de várias causas. Então, só para a gente entender aqui, ela pode não estar diretamente ligada ao trato respiratório. Então, ela pode aparecer tanto por entrada de um agente infeccioso ou um agente externo, né, que cause uma irritação no trato respiratório. Pode ser também devido a um colapso de traqueia, a uma doença brônquica, uma fibrose pulmonar, e quando não está relacionado diretamente com o trato respiratório, em processos como endocardiose de válvula mitral, que está relacionada com o coração, né? Insuficiência cardíaca, nesse caso, a insuficiência cardíaca esquerda, por conta da circulação, né? A circulação esquerda é a circulação pulmonar. E nós temos também a compressão brônquica, que também pode ser devido a um aumento do tamanho do coração. Então, se o coração ele dilata, ele acaba comprimindo um pouco ali a região do gradil costal e empurra, né? Comprime também o pulmão, fazendo com que os brônquios eles sofram um colapso. Problemas de obesidade também levam o animal a ter dificuldade respiratória, até mesmo por conta do acúmulo de gordura ali na região do pescoço, na região da traqueia, tá? Então, o animal, esse acúmulo de gordura tende a estenosar um pouco a traqueia, e o animal tem uma dificuldade, né? Apresenta dispneia. Em casos de neoplasia mamária, comumente, né, se for um tumor maligno, a gente tem o problema da metástase pulmonar. Então, essas células cancerígenas migram ali do tumor da mama, atingem o sistema linfático e chega até o pulmão, causando depósito de célula neoplásmica no pulmão. Aí o animal vai apresentar os sintomas também de respiratórios, tá? Então não é basicamente doenças primárias do trato respiratório. Na grande maioria das vezes vai estar relacionado com processos distintos, né, que não estão ligados aí diretamente ao sistema respiratório. Então a gente precisa saber identificar, principalmente quando a gente depara com esse carinha aqui, ó, com a tosse, porque o tutor ele chega para o exame e ele relata que o animal está com tosse
e acha que o animal pode estar gripado ou pode estar engasgado e, na maioria das vezes, pode não ser primário ao sistema respiratório. Pode ser um problema cardíaco, por exemplo, levando o animal a um quadro de tosse, intolerância a exercício, enfim. Então a gente tem que investigar tudo. Então, nossa resenha é basicamente isso aí, é vocês se atentarem, né, ao tipo de raça que vocês estão trabalhando, ao porte do animal, se é um animal de grande porte, ou animal de pequeno porte, e também a idade, né, com relação aos problemas que mais comumente vai atacar os jovens e os idosos. Então, bastante atenção aí na resenha, porque ajuda bastante a gente direcionar a continuidade do nosso exame. Então, partindo para a anamnese, a gente sempre vai começar a abordagem do tutor com aquelas 3 perguntinhas básicas que a gente já conhece. O que está acontecendo? Quando que começou? Ele começou a observar os sintomas, os sinais clínicos e como que está evoluindo. Se tem piorado, se estacionou, ou se tem diminuído, né? Devido a um processo crônico. Então, tendo em mente, a gente tem um direcionamento da queixa principal para o sistema acometido e a gente segue nossa anamnese. Então nós temos que revisar todos os sistemas orgânicos, procurando identificar todos os sintomas presentes e aqueles negados pelo tutor também. Então, não é porque eu perguntei ao tutor, o animal tosse e faz vômito? Não, ele só tosse. Então, eu não posso deixar de investigar a questão do vômito. Às vezes ele acha que não é um vômito porque não tem conteúdo alimentar, mas às vezes é um vômito espumoso, é um vômito mucoso, com presença de saliva, né? E aí ele não consegue identificar aquilo. Então, a gente tem que investigar também as coisas que a gente pergunta e que são negadas pelo tutor. Então, o histórico clínico, o histórico médico, aliás, pregresso, todo o histórico anterior do animal também deve ser investigado. Doenças anteriores, se o animal foi submetido a algum procedimento de cirurgia. A questão da imunização, que é muito importante, tá? Principalmente para aqueles animais para aquelas casas onde tem mais de um animal, ou que tem uma aglomeração de 3, 4 ou mais animais juntos, que acaba sendo bem predisponente ao aparecimento de doenças respiratórias, principalmente nesses animais que não são imunizados. E com relação à vermifugação também. A gente tem um verme que é comum em todas as espécies, pulmonar, né, que é o Dictyocaulus, e a gente precisa também colocá-lo em nossos diagnósticos diferenciais, a presença desse verme. Principalmente se o animal nunca foi vermifugado, a vermifugação está muito atrasada. Ambiente onde vive, a gente deve checar também, porque às vezes esses animais têm contato com alguma substância, por exemplo, substância química que pode levar à intoxicação, à irritação, né, do trato respiratório, traumas, quer seja por brigas ou por outro tipo de trauma físico, né, mecânico, presença de alérgenos no ambiente onde o animal vive, terra, poeira, questão dos parasitas também, doenças infecciosas, se tinha um animal que adoeceu e veio a óbito em pouco tempo, aí o tutor ele adquiriu esse animal novo e colocou no ambiente sem fazer um período de quarentena, né? Então isso aí também a gente deve investigar por conta do risco do problema respiratório ser advindo de doença infecciosa. Temperatura muito importante, onde que o animal vive, onde que o animal dorme, se é em ambiente aberto, ou se ele dorme dentro de casa, se ele tem alguma caminha ou um tapete, que ele não durma direto em contato com o piso frio, ou se dorme em área externa, como que é essa área, se tem, como se diz, se tem presença de umidade, se tem presença de corrente de vento, por exemplo, em um canil,
onde ele colocou a porta, uma janela, em um local onde favorece a corrente de vento. Investigar também até o clima, como que está o clima naquele momento, né? Como que está o tempo, aliás, naquele momento. Se o tempo tem esfriado e o animal vive em área externa, então muito provavelmente é a causa, né? A origem do problema respiratório vai ser devido a isso. Presença de contactantes, como eu já citei, e o manejo alimentar também influencia, principalmente na questão imunológica, tá? Então, se você tem um paciente em que o tutor ele fornece alimento de baixa qualidade, por exemplo, restos de comida caseira ou uma ração de baixa qualidade, a gente sabe que esse animal não está bem nutrido. E a nutrição, ela faz parte da manutenção do sistema imunológico do animal também. Então, uma queda nesse sistema, a gente tem uma propensão maior desses animais a adquirir qualquer tipo de infecção, inclusive infecção respiratória. E investigar os sinais e sintomas. Como eu falei anteriormente, o tutor ele chega para vocês com os sinais que eles observam, né, no animal, e a partir daí você vai investigar esses sinais relatados por eles e também outros sintomas durante o exame. E como eu disse, até os sinais negados, né, pelo tutor, que ele não observou, a gente deve investigar também para a gente ter uma anamnese mais concisa, né, para a gente ter uma consistência maior no nosso exame clínico que vai se prosseguir. Então aqui eu separei para vocês, como eu já tinha feito anteriormente, né, alguns exemplos de questões que vocês podem usar para poder abordar o tutor ali no momento da entrevista. Então, se o animal tem tosse, espirro, dispneia, procurar saber há quanto tempo, como que iniciou, quando que iniciou e como que está evoluindo. Presença de corrimento nasal e o aspecto, a quantidade também, se é o tempo todo, ou quando que ocorre, se é quando o animal alimenta ou se é quando o animal espirra, tá? Quando ele tosse, ele espirra, se é mais à noite, principalmente período noturno, né? Às vezes está relacionado com problema cardíaco, ou se é quando vai à rua, quando corre ou quando se exercita, né? Ou seja, o animal tem uma propensão maior a tossir ou espirrar em momentos de atividade física. Se quando tosse, parece que a tosse é seca ou é aquela tosse úmida, né? Que tem expectoração. E se chega a expulsar também algum conteúdo. Então, é aquilo que eu falei. Às vezes, você pergunta se o animal tosse e vomita, mas na verdade o vômito ele pode estar relacionado com essa expulsão de expectoração. Um aumento de produção de muco ali que o animal produz e ele acaba colocando um pouco para fora. O tutor às vezes fala que descreve esse tipo de muco, né? Ou mesmo o próprio vômito, tá? De tanto o animal tossir, ele acaba induzindo ali o reflexo do vômito e acaba vomitando mesmo. Ou conteúdo com um vômito com presença de conteúdo alimentar, ou às vezes um vômito espumoso, bilioso, né, amarelado. Então investigar isso, tá? O animal cansa rapidamente, mostra-se relutante em caminhar ou exercitar. Aqui é a mesma coisa. Geralmente cansaço fácil, está relacionado ou com processos lesivos ali do pulmão ou com processos lesivos do coração. Então a gente tem que saber distinguir também. E isso a gente faz ali no exame físico. O animal manifesta dificuldade em respirar em que altura? À noite, de dia após exercício ou em qualquer horário do dia. Então, se o animal tiver dispneia, né, ele força, o animal às vezes tem aquela mímica, o tutor chega a descrever pra gente, né? Ah, ele ficou com a patinha, os membros da frente afastados, esticou a cabeça, boca aberta. Isso é sinal sinal, uma característica de dispneia. Tá? Então ele acaba descrevendo pra gente e a gente confirma se ele tem ou não dificuldade respiratória. As dificuldades em respirar parecem ser durante a inspiração ou expiração, ou qualquer fase da respiração, e se produz algum ruído. Isso aqui é uma pergunta que a gente faz, mas pro tutor é difícil, tá? É difícil ele te dizer se é no momento que o animal inspira ou se é no momento que ele expira.
Então, na maioria das vezes, os tutores não sabem responder, tá? Então, a gente fica só aqui com relação à produção de ruído. Então, se o animal se tem algum ruído, às vezes encosta ali no mais próximo do animal e o tutor sente que ele tem esse som, né, produz um som que não é característico, que é anormal. A liberação de espuma rosada pelas narinas ou quando tosse. Então aqui é aquela questão da epistaxe. Então se o animal às vezes não tem a presença de um sangue vivo escorrendo ali pela região da narina, mas ele pode apresentar um conteúdo espumoso claro ou um conteúdo espumoso rosado, que caracteriza, né, algum processo lesivo ali da via aérea superior, e esse sangue ele vem junto com essa espuma e apresenta ali essa liberação. Então, no momento da tosse, o animal adota atitudes estranhas para respirar, apresenta coloração azulada da língua. Então, outra característica, como eu falei, adotar atitude estranha para respirar é justamente isso. Em quadros de dispneia, ele adota algumas posturas que facilitam, né, que melhoram um pouco a respiração. Então, justamente é isso, é a atitude de esticar o pescoço, de respirar com a boca aberta, abduzir os membros, né? Então, isso aí que é uma atitude estranha para o proprietário, ele não está normal. E a coloração azulada, tanto da língua quanto da mucosa, justamente por isso, porque a troca gasosa ali está deficiente. Então, o animal ele tem pouca oxigenação e muito acúmulo de CO2. Então a gente tem uma aparência azulada, tanto da mucosa quanto da língua. O animal está com hipóxia, né? O animal chega a desmaiar, então aqueles animais que têm dispneia intensa, por eles não conseguirem a quantidade de oxigênio suficiente para manter a atividade cerebral, ele acaba desmaiando. Então, às vezes, eles podem até relatar a gente que o animal convulsionou, porque é muito parecido o desmaio com convulsão em cão. Mas alguns animais não chegam nem a perder o sentido. Eles têm aquela atitude mesmo de desmaiar, que é a síncope, né? E ela se assemelha muito com convulsão. Então a gente tem que estar atento a isso aí. E se o tutor fez uso de medicamento, muitas vezes eles costumam automedicar seus animais. Ou porque usam o Dr. Google, né? Para pesquisar os sinais que o animal está apresentando. Ou liga para um amigo, um colega aí que tem animal também, que já passou por a experiência. Ou fazem consulta em casa agropecuária, ou mesmo com um veterinário que passa alguma medicação por telefone. Então a gente tem que investigar tudo isso aí. Então o animal usou medicamento, que tipo de medicamento, quanto tempo que usou, qual foi a dose, né? E principalmente os efeitos observados. O animal melhorou, ele melhorou, depois estacionou, melhorou um pouco, piorou, não melhorou nada. Então a gente tem que coletar informações sobre a medicação que porventura o tutor pode ter utilizado. A gente tem falado de sinais e sintomas aí ao longo da aula, então eu vou listar para vocês, para que fique mais claro, quais são os principais sinais e sintomas que a gente vai encontrar nesses animais aí durante o exame, durante o nosso exame clínico, né? E também quando a gente faz aquelas perguntas lá para o tutor e ele vai nos relatando os sinais que eles observam. Então, o primeiro deles é o fluxo nasal ou descarga nasal, tá? Geralmente, esse fluxo ele está relacionado com algum distúrbio de via aérea superior, tá? Ou da cavidade nasal ou da cavidade oral, ali na cavidade nasal relacionada com os seios paranasais, né? Mas ela também pode ser de trato respiratório inferior. Então, na maioria das vezes é de superior, mas pode estar advindo ali do pulmão, sim. Então, ela pode ser unibilateral e contínua ou intermitente. Então, a gente vai buscar informações como o aspecto. Se é um corrimento claro, né, de aspecto claro ou escuro, a consistência dele pode ser vermelhado também, ou sangue, né? Então, a gente tem que procurar informações desse tipo,
para caracterizar o nosso fluxo nasal. Os espirros, eles estão presentes, né? São reflexos de proteção frente a agente agressor externo. Então, como a gente já comentou, pode ser advindo de irritação de algo que o animal esteja inalando. Então, agente químico ou agente que possa causar alergias, né? Então, geralmente acabam refletindo na manifestação desse sintoma. Então, o animal apresenta esses espirros com uma certa constância. E ele vem, né, advém da irritação dos receptores subepiteliais do nariz. Então, nas células ali do trato respiratório, né, a gente tem alguns receptores que são como se fossem uns pelinhos. Então, quando esses agentes encostam ali, acaba irritando e ativando esses receptores e o animal tem o reflexo de espirro. Em cães braquicefálicos, é muito comum a gente ouvir falar do tal do espirro reverso. O espirro reverso nada mais é do que um espasmo da musculatura da faringe e advindo da irritação da nasofaringe. Então a gente tem em alguns momentos, o animal não necessariamente ele tem um acometimento do trato respiratório, ele não tem uma injúria, mas é pela aquela questão que a gente comentou do animal ser um braquicefálico. Então a gente tem aquelas alterações anatômicas que favorecem o aparecimento desse espirro reverso, principalmente nas raças Shih Tzu, é muito comum. Então há um espasmo ali na musculatura da faringe e aí acaba o animal adquirindo manifestando, na verdade, um ruído expiratório associado à dispneia. Então, o animal tem uma dispneia inspiratória e ele manifesta esse espirro reverso. É algo passageiro que se resolve sozinho, mas se a gente estimular a laringe com a mão, ou seja, se a gente ativar ali o reflexo de deglutição do animal, ele deglute e esse espasmo automaticamente ele desaparece e o animal volta ao normal. Mas não há necessidade de fazer essa manobra, porque quando o espasmo parar, todo o sinal ali que ele está manifestando, toda aquela dispneia, ela automaticamente desaparece. A gente tem também as deformidades faciais, que pode ser devido à neoplasia, ou no caso de felinos, uma criptococose, também há traumas que possam causar inchaço, edema na cabeça. Então, quando a gente está fazendo a inspeção ali, no momento do nosso exame, a gente vai verificar com bastante clareza essas deformidades faciais, porque elas podem ser a causadora do problema, né? A gente tem os sons que são característicos aí, que temos o estridor, né? O estridor é o som respiratório agudo, ele é semelhante a um assovio fino. Então ele é bem característico, é um som bem característico. Está relacionado com o distúrbio da laringe, uma paralisia da laringe, levando ao aparecimento desse som, né, desse assovio fino. E muitas vezes o animal acometido com um distúrbio mais grave ali da região da laringe, ele também muda a característica do latido, que é o que a gente chama de disfonia. Então é um latido mais rouco, ou o tutor ele vai relatar para a gente, olha, o latido do meu animal não está normal, tá? Então, muitas vezes é por conta disso, distúrbio ali na região da laringe, levando a um som respiratório agudo. E a tosse nada mais é do que a irritação dos receptores subepiteliais entre a laringe e os brônquios. Enquanto o espirro, a gente tem uma irritação dos receptores subepiteliais da região da narina, ou seja, da via aérea superior. No caso da tosse, esses mesmos receptores eles são ativados, né? Só que ali na região da laringe para os brônquios, ou seja, é da laringe para o pulmão. Quando a tosse ela é de origem laríngea, a gente tem uma tosse mais agressiva, que pode ser acompanhada ou não do vômito. Vômito puro, vômito com presença de alimento, vômito com saliva ou um vômito mucoso. Tá? Geralmente essa tosse é aquela tosse mais agressiva, uma tosse que o animal manifesta com mais força. Geralmente é uma tosse seca.
quando ele está localizado na traqueia, quando o processo é localizado na traqueia, a gente tem um ruído explosivo que se assemelha muito a um latido. Então, o tutor vai referir que parece que o animal está tossindo enquanto ele late, mas na verdade não. Ele está, na verdade, tossindo e essa tosse se assemelha muito ao latido, tá? Então, isso indica uma injúria, provavelmente na região da traqueia. Uma tosse brônquica, ou seja, uma tosse de via aérea inferior, ela é uma tosse que geralmente, na maioria das vezes, ela é produtiva. Então ela vai produzir ou muco ou pus em caso de infecção, tá? E ela se assemelha muito à tosse que é produzida na traqueia, que é esse ruído explosivo, que se assemelha muito com o latido. Então a gente tem que tomar cuidado para não confundir, porque as duas tosses são parecidas. Somente a tosse da laringe que é um pouco mais, ela se diferencia um pouco mais das demais. Com relação à tosse, a gente tem que tentar caracterizar com que frequência que ela ocorre, tá? Então, se é ao longo do dia todo, ou se é só quando o animal alimenta, ou quando o animal faz atividade, ou sai para caminhar, ou sobe ou desce uma escada, enfim, a gente tem que tentar caracterizar com que frequência que essa tosse tem aparecido. A duração dela, quanto tempo que essa tosse dura, se o animal começa a tossir e logo para, ou se é uma tosse que dura alguns segundos ou mesmo minutos. Com relação à produção, tá? Se é uma tosse que se parece seca, ou se é uma tosse que possa ser produtiva, às vezes o tutor ele não vê o animal expulsar nenhum conteúdo, mas vê o animal deglutir. Então o animal tosse e logo em seguida ele deglute, por quê? Porque o conteúdo vai para a cavidade oral e logo em seguida ele engole. Localização, isso aqui já fica mais específico para quando a gente for examinar o animal, tá? E a aparição, com relação a quando que essa tosse começa a ocorrer. Ah, é uma tosse mais noturna, é uma tosse diurna, ou não tem relação com o período do dia, tá? E a tosse em felinos é muito menos comum do que em cães. Quando os felinos estão acometidos por tosse, geralmente a gente está diante de um processo brônquico, né, de doença brônquica, ou em casos de parasitose, no caso pulmonar, o Dictiocaulus, e no caso de girofilariose, que a gente vai ter alteração ali no trato cardíaco e, consequentemente, alteração no trato respiratório. E a tosse é uma dessas manifestações desses sintomas. Então a tosse é mais comum a gente ver um cão tossindo do que ver um felino tossindo. Então quando a gente vê um felino tossindo, a gente já pensa logo numa dessas três alterações. Dificilmente felino vai tossir por, por comprometimento de via aérea superior, tá? É mais quando está relacionado mesmo ao pulmão ou ao coração. E aqui continuando, a gente tem a hemoptise, né, que é caracterizada pela eliminação de sangue pela boca ou pela narina, tá? E pode ser as duas juntas também. Geralmente, ela advém de trato respiratório inferior. No caso da epistaxe, para diferenciar, é uma eliminação somente pela narina, tá? E muito relacionada com trato respiratório superior. Então, quando esse sangue ele vem ali da região do pulmão, dos brônquios, ela é caracterizada como hemoptise. E aí ele não necessariamente vem só pela narina, mas pode vir pela boca também. Está relacionada com hipertensão pulmonar em casos que como que ocorre essa hipertensão pulmonar? Em casos de insuficiência cardíaca esquerda, tromboembolismo, presença de um trombo ali na região do pulmão e na girofilariose cardíaca. E também quando há perda da integridade vascular, ou seja, nos processos onde ocorre trauma, as inflamações, as infecções e as neoplasias. A dispneia, a gente já sabe que é uma dificuldade de respirar, que o animal tem de respirar, e a gente tem que sempre que caracterizá-la. Como eu mostrei lá atrás, a gente pergunta o tutor em que momento que o animal tem mais dificuldade de respirar, se é na inspiração ou na expiração, e ele, na maioria das vezes, não vai conseguir nos responder isso. Então,
é hora da gente aqui saber identificar, a gente precisa identificar no momento do nosso exame se essa dispneia é inspiratória, se ela é expiratória ou se é mista, tá? Porque isso aqui vai ser muito importante para a gente conseguir identificar o problema e principalmente a causa desse problema. No caso da cianose, que é a coloração azulada da pele ou das mucosas, como eu já expliquei, é devido a hipóxia tecidual, ou seja, devido à baixa perfusão de oxigênio circulante. Então, o animal acumula muito CO2 na corrente sanguínea e tende a se manifestar com essa coloração mais azulada da pele e mucosa. A ortopneia, ela é um grau muito mais elevado de dispneia. Então, quando o animal adota aquela postura que o tutor fala, ele fica o tempo todo, ele parado olhando para a parede, com os membros dianteiros abduzidos, pescoço esticado e boca aberta, que é justamente o que a foto do lado aqui está mostrando para gente. Esse animal, na maioria das vezes, ele não consegue deitar, ele não consegue permanecer deitado, então ele passa a noite inteira nessa posição. Por quê? Porque é uma posição mais confortável para que ele consiga respirar um pouco melhor. Ele ainda tem muita dificuldade de respirar, mas ele consegue um pouco mais de conforto do que se ele deitar, por exemplo. Então, esses cães dificilmente vão deitar. No caso dos gatos, ocorre também esse sintoma, né, de posição ortopneica, mas os gatos eles conseguem deitar um pouco, eles não deitam completamente e não, não comumente esticam a cabeça, mas eles têm essa dispneia com essa característica de manter também a boca aberta, né, a respiração com a boca aberta. Animais com esses problemas, gente, fica muito difícil, às vezes, de você examinar e a gente tem que tomar bastante cuidado quando a gente vai fazer a contenção desses animais. Principalmente se o animal for agressivo, contenção química aqui nesses casos, zero, tá? A gente não deve fazer nunca contenção química no animal com a dispneia tão severa. E a contenção física, a gente tem que tomar todo um cuidado com ela, justamente porque a gente pode agravar o problema do animal, essa dificuldade respiratória, e com isso podemos levar até o animal a ter desmaios, principalmente se a gente fechar a boca desse animal, colocar uma mordaça ou passar uma corda ali para tentar fazer a contenção, e esse animal apresentar desmaios ou até mesmo via óbito por conta da contenção física. Então, muito cuidado na hora de conter um animal com dispneia ou animais que estejam apresentando essa postura aqui ortopneica, tá? Eu vou colocar aqui para vocês um videozinho de um animal que eu atendi recentemente, acho que umas 2 semanas atrás, em que fica bem evidente para vocês perceberem o tipo de dificuldade que o animal tem para poder respirar, tá? Então vocês reparem que a angústia, olha a face desse animal, né? Cabeça esticada, a boca um pouquinho entreaberta, um olhar triste, né? E o padrão respiratório, olha, ela utiliza muito mais o abdômen, apesar do tórax distender junto com o abdômen, mas percebam que a respiração ela se torna mista, né? Aqui o padrão respiratório misto, ela utiliza muito mais a, a respiração abdominal do que a torácica. Então, essa cadelinha estava com um quadro de dispneia intensa. Olha o olhar de angústia. Ela mal se move, ela nem se move, nem sai do lugar. É esse o tipo de posição que eu falo para vocês, que o animal adota. Então, ela fica estática, parada. Quando está em casa lá, ela fica sentadinha ou em pé mesmo, do lado da parede, não se movimenta para nada. Por quê? Porque ela está em angústia respiratória, então qualquer outro tipo de movimento que ela faça acaba prejudicando a respiração. Então ela não consegue respirar direito. Tá? Então isso aqui é um quadro grave, né, de problema respiratório e a gente se depara
até com esses quadros de maneira razoável nos nossos atendimentos clínicos. Então, muito cuidado. Se for um animal agressivo, a gente tem que tomar bastante cuidado no momento da contenção, ali pedir o tutor para segurar, para poder a gente conseguir fazer o exame físico do animal e conseguir coletar o máximo de informações que a gente conseguir, tá? Então nós partimos para o nosso exame físico geral. Então, como eu falei com vocês, com relação à contenção dos animais, né, tomar todo um cuidado. Durante o exame físico, a gente vai se deparar com alguns problemas que podem ou não estar relacionados com a causa principal, né, a queixa principal pelo tutor. Então, é nesse momento que a gente começa a direcionar nosso exame para o sistema respiratório ou não, ou até mesmo para tentar descartar com o uso de exames complementares. Então, iniciando aqui com processos febris, eles aparecem quando? Quando o animal pode ter um processo infeccioso, doenças imunomediadas, neoplasias e o trauma, né? Em traumas devido à inflamação, que pode causar febre também. Animais que têm defeitos anatômicos, como o caso do megaesôfago, pode apresentar tosse, vômito, geralmente subnutrição. Aqueles animais eles ingerem o alimento, mas parte desse alimento volta, então esse animal está sempre subnutrido. E febres. Isso pode levar a um quadro de pneumonia aspirativa devido à presença desse megaesôfago, que é uma dilatação na porção medial ali do esôfago, e levando ao aparecimento de quadro de tosse, por exemplo, e esse animal pode fazer uma falsa via ali quando ele faz a regurgitação desse alimento. Então, a gente tem que saber diferenciar essa tosse, né, que é uma tosse de problema advindo de um problema secundário a um problema digestório, tá? E não está relacionado com um problema primário do trato respiratório. Mesma coisa aqui com relação à anemia. Então, esses animais eles têm uma taquipneia e algumas vezes apresentam dispneia também, devido à hipóxia, né? Então, devido àquilo que eu já expliquei para vocês, a uma baixa perfusão tecidual pela falta de oxigênio. Em felinos, a gente tem muito comumente quadros de herpevírus ou mesmo calicivirose, causando algumas alterações que podem levar também a quadros clínicos respiratórios. Então, quando os felinos eles são acometidos por herpes vírus ou por uma calicivirose, eles vão apresentar alteração na conjuntiva, né, palpebral, eles vão apresentar uma conjuntivite, úlceras na cavidade oral, uma quimose, que é um edema, né, ali na região da conjuntiva, das pálpebras, úlcera de córnea e poliartrite. Então, no momento do exame físico, se a gente se depara com esse conjunto de sintomas, a gente sabe que os sintomas respiratórios que esse animal vai apresentar não é primário, ele muitas vezes vai ser advindo de processos infecciosos. No caso dos cães, a gente tem muito característico o quadro de sinomose, né? Então, quando o quadro clínico do animal ele ainda não evoluiu para um quadro neurológico, os animais eles costumam apresentar um quadro gástrico e um quadro respiratório primeiro. Então, presença de ceratoconjuntivite seca, que é o olho com bastante secreção, e hipoplasia do esmalte dentário, quadro respiratório e gástrico, caracteriza o quadro de sinomose. Ainda aqui, no caso dos felinos, nós temos a peritonite infecciosa felina, que é uma outra enfermidade que acomete os felinos. Eles vão apresentar distensão abdominal, febre, quadro neurológico e a dispneia, tá? Devido à efusão pleural. Então, saber discernir, né? Saber diferenciar esses achados para não caracterizar como uma doença respiratória propriamente dita. Porque muitas vezes esses animais são levados à clínica, pessoal, justamente com o tutor relatando, olha, meu animal está com dificuldade de respirar, está apresentando tais sinais, né, que eu consegui observar, e isso pode levar a gente a induzir, se nós não fizermos um exame físico geral bem detalhado, a imaginar que possa ser realmente um quadro respiratório primário, e a gente acaba caindo no erro, tá?
Aumento de volume abdominal, quer seja fisiológico ou patológico, como a ascite, no caso da prenhez, a gente tem mudança no padrão respiratório. Por quê? Porque há uma compressão, né? Esse aumento de volume abdominal empurra o diafragma no sentido cranial e há uma compressão das vísceras da cavidade torácica. Então, com isso, a gente tem uma mudança no padrão respiratório. O pulmão ele não se expande tanto, então a caixa torácica também não se expande tanto e essa respiração ela passa a ser do tipo abdominal, tá? Então, saber diferenciar esses processos patológicos ou fisiológicos quando eles estiverem presentes. Animais obesos ou animais desidratados também vão apresentar alterações no padrão respiratório e no momento do exame a gente tem que levar isso em consideração, principalmente quando a gente está atendendo animal obeso. Animal obeso comumente vai estar respirando com a boca aberta. Tá? E os tumores, a gente também já comentou, tumores malignos, eles provocam metástase e pode ser o problema principal. Então, o tutor chega lá na tua clínica e fala, olha, meu animal está apresentando uma dificuldade respiratória quando faz exercício, né? Eu até parei de passear com ele por conta disso. E aí você fica ali investigando, às vezes o tutor nem notou que o animal tem um tumor ali nas mamas se desenvolvendo, e essa alteração do padrão respiratório pode ser justamente devido a um processo de metástase tumoral, né? Então, muita atenção nisso aí. Nosso exame físico ele é importante. Como eu já falei com vocês, vocês têm que virar o animal do avesso primeiro, antes de partir para o exame específico, antes de investigar o sistema cuja queixa principal o tutor está relatando. Tá? Vamos desdobrar esse animal aí, examinando de, de todos os ângulos, de todos os lados aí, para que a gente não cometa erros. Então, gente, aqui agora concluí meu exame físico e constatei que realmente o animal apresenta indícios de que o trato respiratório é o sistema acometido, aí eu vou passar para o meu exame físico específico. Ele sempre começa com inspeção. Então vamos iniciar inspecionando a região ali da cabeça em busca de simetria ou assimetria facial. Então o animal ele pode ter uma assimetria facial que pode ser caracterizada por presença de uma neoplasia ou de um trauma com afundamento de crânio, enfim, que possa levar a alterações aí no padrão respiratório desse animal. Presença dos corrimentos nasais ou não, tá? Então classificá-los como seroso, mucoso, purulento, hemorrágico ou misto, né? No caso pode ser muco purulento ou muco hemorrágico. Abrir a boca do animal, examinar o palato mole, a faringe, a laringe, né? Muitas vezes a gente vai precisar fazer contenção química, porque a contenção física ela não pode ser que não seja suficiente para a gente conseguir fazer o exame da cavidade oral e da faringe e laringe. E com relação à respiração, a gente vai inspecionar também com relação à frequência, o ritmo e o tipo. No caso da frequência, a gente vai classificar se o animal tem uma taquipneia, uma bradipneia ou mesmo uma apneia. Lembrando que a frequência respiratória do cão, ela gira em torno de 10 a 30 movimentos por minuto e do gato de 20 a 40 movimentos por minuto. A avaliação do ritmo também, o ritmo normal, ele é caracterizado por um movimento de inspiração, seguido pela expiração e uma pequena pausa. Tá? E aqui embaixo eu coloquei algumas alterações que podem acontecer, né, com o ritmo respiratório desse animal. Então nessa primeira aqui a gente tem um padrão rítmico que ele vai aumentando a frequência, a intensidade da inspiração e da expiração, depois ele vai diminuindo e segue-se com uma pausa. Então a gente tem uma inspiração e expiração mais intensa, e ela aumentando, né, de intensidade, depois ela diminui de intensidade, tem uma leve pausa e começa tudo de novo. Ou a gente pode ter aqui uma inspiração longa com uma expiração longa também, uma forte pausa e ela segue com esse padrão.
né? Inspirando, mais uma inspiração mais forte, uma expiração mais forte e uma pausa. Ou a gente pode ter aqui, nesse terceiro exemplo, uma inspiração que ela tem uma frequência mais rápida, tá? Ela tem uma frequência mais rápida e o ritmo se caracteriza por inspiração e expiração igual e uma longa pausa também durante a respiração. Só são alguns exemplos, tá, gente? Mas durante o exame ali, se vocês caracterizarem que o ritmo está anormal, vocês não precisam detalhar que tipo de ritmo é esse. É só vocês colocarem que ele tem uma frequência alterada, né? Pode ser com relação a esses ritmos aqui, vai estar mais relacionado ao ataque taquipneia. Então ele tem uma alteração do ritmo. E vocês identificando que há só alteração do ritmo, vocês não precisam detalhar que tipo de alteração é essa. Só estou colocando para vocês aqui esses três padrões aqui, que são os principais, né, que a gente mais comumente encontra nos cães e nos gatos. Então, com relação ao ritmo respiratório, é isso aí. E seguindo, a gente tem o tipo respiratório, que ele pode ser costo-abdominal, que é a expansão e o relaxamento do tórax e do abdômen juntos, ou seja, de forma simultânea. Pode ser costal anterior, quando somente o tórax está ativo, ou seja, somente o tórax ele contrai e relaxa. E abdominal, quando somente o abdômen está ativo. Então, naquele exemplo da cachorrinha que eu coloquei o vídeo, ele é um padrão costo-abdominal, mas com expansão maior do abdômen do que o do tórax, tá? E, por fim, a gente caracteriza a respiração pelo modo, se é eupneica ou uma dispneia. No caso da eupneia, o animal ele não tem dificuldade, ele respira sem nenhuma dificuldade. A frequência pode estar aumentada, tá? O ritmo pode estar um pouco alterado, porém ele não tem dificuldade para respirar. E ela pode ser também dispneia, pode ser uma respiração dispneica, tá? Ou seja, o animal apresenta dificuldade para respirar. Assim que a gente conclui a inspeção como um todo, a gente parte para o exame de cada segmento do trato respiratório, tá? Então a gente começa ali pela região das narinas. A gente vai buscar alterações com relação a deformidades anatômicas, o que pode estar presente ou não, avaliar a cor, se tem umidade ou não, presença de ferimentos, como que está a simetria dessas narinas e as aberturas exteriores, né? As aberturas da fossa nasal. Se existe ou não a presença de descarga de fluxo nasal e caracterizar esse fluxo, né? Se ele é uni ou bilateral, quanto ao tipo também, se é mucoso, seroso, se tem sangue ou não. A gente tem algumas técnicas que a gente faz que é para poder avaliar, verificar o som inspiratório e o som expiratório. Então a gente fecha a boca do animal e coloca o ouvido ali na região da narina. A gente verifica se tem alguma alteração no padrão do som. Geralmente um som limpo e claro é um som de fluxo de ar saindo de uma cavidade mesmo. Mas se tiver aqueles alterações como um assovio que eu te falei para vocês, né? A presença daquele assovio fino, por exemplo, pode indicar alterações no padrão respiratório. E a gente ainda pode fazer uma técnica que é chamada técnica da lâmina fria, que é para avaliar a quantidade e a simetria da saída do ar expirado. Então a gente pega uma lâmina limpa, tampa uma das narinas e coloca a lâmina na frente. E aí quando aquele ar for expirado, ele causa aquele embaçamento da lâmina e a gente faz isso no lado contralateral para ver se esse embaçamento ele é homogêneo ou se ele está presente ou ausente em um dos lados. Isso caracteriza, na verdade, uma obstrução do fluxo do ar expirado. E aí a gente consegue, com mais detalhe, avaliar qual que é o segmento daquela narina que pode estar sofrendo uma estenose, por exemplo. Daí a gente segue fazendo os exames dos seios nasais, né? Inicialmente buscando avaliar a presença de alguma deformidade anatômica. A gente palpa e percute também. A palpação principalmente para saber se tem sensibilidade dolorosa e se tem alteração de consistência.
Na percussão, a gente vai buscar informações com relação ao tipo de som que é emitido quando a gente percute essa região, tá? Do seio frontal e maxilar. Então aqui na foto está mostrando como que a gente deve fazer essa percussão. Então a gente contém aqui a boca do animal e percute a região do seio frontal e do seio maxilar, tá? Então se o som ele for oco, um som timpânico, né, que é caracterizado como timpânico, é um som normal. E se ele tiver apresentar um som maciço, significa que essa região dos seios nasais ela está preenchida com algum conteúdo, que pode ser líquido ou tecido, no caso de neoplasia. Então, processos inflamatórios vão preencher esses seios nasais com líquido e os processos neoplásicos, o tecido neoplásico preenche os seios nasais e o som é característico como um som maciço. A laringe e a traqueia ela é avaliada em toda a sua extensão, tá? Através do método da palpação. Então a gente vai buscar inicialmente, através da palpação superficial, deformidades que possam estar presentes ali na região do pescoço. E na palpação profunda, a gente chega até os anéis traqueais e palpa toda a extensão da traqueia até a entrada do tórax, começando ali na parte superior, né, passando pela parte medial até a entrada do tórax. Isso a gente faz na tentativa de induzir um reflexo de tosse, por exemplo, um animal que possa estar acometido com uma estenose, né, estenose de traqueia, ou mesmo avaliar a sensibilidade, o grau de sensibilidade dessa traqueia durante a palpação. E a traqueia ela pode ser auscultada também, e a gente vai conseguir, através dessa auscultação, perceber o som respiratório, tanto na inspiração quanto na expiração. Então aqui eu coloquei uma radiografia para vocês verem, quando a gente tem um caso de estenose de traqueia ou colapso de traqueia, na região aqui da entrada do tórax. Nessas duas imagens aqui. Então a gente tem uma diminuição do lúmen traqueal. Isso faz com que, durante a respiração, o próprio ar inalado ele se torne irritante para o animal. Então essa irritação é que provoca o reflexo de tosse. Aqui do lado a gente tem um esqueminha mostrando como que é um anel traqueal normal, ele é circular, e como é um anel traqueal quando se tem um colapso de traqueia. Ele fica achatado, tá? Esse achatamento que causa a irritação. Então no momento da palpação, ali na região final, já na região mais inferior do pescoço, já próximo à entrada do tórax, é o local onde mais comumente ocorre essa estenose. Quando a gente palpa, imediatamente a gente aciona o reflexo de tosse no animal e o animal começa a tossir a esse estímulo de palpação. E com isso, a gente tem a suspeita de um colapso de traqueia, de uma estenose, e aí a gente parte para o nosso exame complementar de raio-x para poder confirmar essa suspeita. E chegando no tórax, nós vamos inspecionar novamente os movimentos respiratórios, tá? Quanto à sua forma e simetria, se ele é predominantemente torácico, abdominal ou misto. A gente deve fazer a palpação bilateral, principalmente se houver suspeita de trauma. A gente vai buscar aí palpar todo o segmento das costelas, as regiões entre as costelas, né? Em busca de fraturas ou de sensibilidade dolorosa. Lembrando que a gente também, durante a palpação, a gente pode observar a presença de massas que possam estar comprometendo ali a respiração do animal. E as áreas pulmonares, onde a gente fazendo uma delimitação, né, como eu falei anteriormente, não é toda a extensão do tórax que a gente vai auscultar ou percutir, justamente porque a gente vai ter presença das vísceras abdominais. Então, caudalmente à direita a gente vai ter o fígado, caudalmente à esquerda o estômago e ventralmente o coração. Então, essas áreas todas a gente vai evitar por conta da presença desses órgãos que podem alterar tanto o som
quanto o som ali no momento da auscultação e também no momento da percussão. Então, saber delimitar a área da região pulmonar no tórax é importante para a gente saber fazer uma correta avaliação. E aqui, uma divisão do pulmão, né? Pulmão esquerdo em dois lobos, né? O lobo superior e o lobo inferior. E o pulmão direito, nós temos 3 lobos ou 4, porque tem um lobo acessório aqui no final. O superior, o médio e o inferior. Então, daí o primeiro exame que a gente vai realizar do tórax será a percussão, tá? A percussão ela pode ser feita tanto dígito digital quanto com a presença do martelo e plexímetro, tá? Normalmente, em cães, a gente usa mais a percussão digital. Então, para isso, a gente tem que iniciar identificando os limites pulmonares. Como é que a gente vai fazer? As linhas horizontais do limite pulmonar, a gente traça a primeira aqui no meio, mais ou menos no meio da escápula, a segunda na articulação escápulo-humeral e a terceira no meio do húmero. Tá? Com isso a gente tem a delimitação horizontal da área que a gente vai percutir. E a delimitação vertical é do sexto espaço intercostal em sentido cranial. Tá? Então, lembrando que do sexto espaço para o sentido caudal a gente não percute por conta das vísceras abdominais. Então, a gente vai percutir do sexto espaço intercostal no sentido cranial. E abaixo da linha média do húmero, a gente vai ter a região do coração, que também não vai percutir, porque o som vai ser um som característico do coração e não do pulmão e seus processos que possam estar alterados. A gente faz a contagem, a gente começa a contagem sempre de trás para frente, ou seja, do último espaço intercostal para frente, porque é praticamente impossível a gente contar no sentido crânio-caudal devido à presença de músculos, né, da musculatura ali. Então a gente começa do último espaço intercostal, que é o 12º espaço. O cão e o gato ele tem 13 costelas, então o último espaço é o 12º. Aí facilita a gente localizar o sexto espaço e delimitar a nossa área pulmonar. Os sons que podem estar presentes são o som maciço, claro e ressoante, que é o som típico do pulmão, e um som timpânico. A orientação, gente, a gente sempre começar a percutir do lado direito, porque por conta da presença do fígado ali no sexto espaço para sentido caudal. Então, como referência, a gente percute do sexto para trás só para pegar a referência do som maciço que o fígado vai fazer, e aí a gente ter uma referência do som ressoante, claro, que o pulmão vai nos dar. Tá? E o som timpânico, quando, por exemplo, do lado esquerdo a gente tem o estômago, e esse estômago ele estiver repleto por gás. Então, um gás sob pressão, ou alça intestinal sob pressão, ou vísceras ali. O próprio estômago causando um deslocamento, né, do tecido do diafragma, né, no sentido costo-cranial, ele pode levar a um quadro que a gente consiga identificar esse som timpânico. E aí a gente consegue delimitar essa área e ter uma referência do som claro e ressoante que o pulmão vai nos dar. Então, fazendo a percussão dessa forma, a gente consegue avaliar, percutir o pulmão com bastante clareza. A auscultação pulmonar ela deve ser feita de maneira bastante cuidadosa e paciente, tá? Para que a gente consiga coletar o máximo de informação possível com relação ao som que a gente vai estar ouvindo ali. Então, para isso, a gente tem que eliminar os ruídos que não são respiratórios, como, por exemplo, alguns animais podem apresentar tremores, atrito com o pelo, então a gente tem que apertar bem o esteto sobre a pele do animal, para que esse atrito com o pelo ele não interfira. Os ruídos externos, barulhos, evitar conversar com o tutor, ou que o tutor esteja conversando no momento que você faz o exame de auscultação, tá? Isso serve para qualquer auscultação que a gente for fazer, para que a gente consiga o máximo de silêncio e o máximo de interferência para a gente ouvir
principalmente os ruídos respiratórios que são os expiratórios que são mais baixos. Então, o som normal, ele é caracterizado pela passagem do ar pela árvore brônquica e ele deve ser igual em ambos os lados. Então, a gente vai auscultar tanto o lado direito quanto o lado esquerdo e fazer uma comparação se o som audível que a gente observou ali, que a gente auscultou, ele é igual dos dois lados. A gente pode estimular a respiração profunda no caso em que o ruído, esse som, ele está muito baixo, ou um animal, por exemplo, de pequeno porte, não tem tanta expansão torácica ali para poder a gente conseguir ouvir esse ruído, então a gente pode estimular a respiração profunda. Então, como que a gente faz? A gente fecha a boca do animal e tampa as fossas nasais. Aguarda alguns segundos ali, solta e imediatamente ausculta. No momento que você soltar, ele vai dar aquela inspirada e expirada e você consegue ouvir com mais clareza. O som inspiratório ele é completamente audível, então a gente escuta desde o início da inspiração até o término da inspiração. Porém, o expiratório ele tem uma debilidade que a gente chama de debilidade progressiva. Ele começa um pouquinho mais alto e depois ele vai diminuindo até você não ouvir mais. Então, por isso que eu falei que o expiratório é um pouco mais, dá um pouco mais de trabalho de você ao escutar e a gente precisa ouvir tanto o som inspiratório quanto o expiratório. As condições patológicas, elas podem aparecer e a gente caracteriza entre sibilos e crepitações. Os sibilos é uma expiração ativa, tá? A gente tem uma expiração ativa e no momento que esse animal expira, a gente ouve um som característico, que pode ser decorrente de casos obstrutivos ou pouca dilatação dos brônquios. E as crepitações, elas aparecem no final da inspiração, que são os sons mais comumente ouvidos em processos inflamatórios ou quando tem grande dilatação dos brônquios. Então, a crepitação é como se fosse um som, um som audível com presença de líquido. Tá? Então, ele fica um som borbulhante, como se fosse um estourar de bolhas mesmo. E nos gatos a gente tem um probleminha que é o ronronar. Então, no momento que a gente está escutando ali, quando a gente coloca o esteto em toda a extensão torácica dele, a gente sempre vai ouvir o gato ronronando, fazendo aquele barulhinho que você não vai conseguir nem ouvir o coração, nem escutar o coração, muito menos o pulmão. Mas isso aí a gente consegue corrigir facilmente quando a gente encosta um pouco coloca um pouco de álcool no algodão, encosta para o animal cheirar. Então, quando ele inspira, ele inala, né, esse álcool, ele para o ronronar e ali durante alguns segundos a gente consegue fazer essa ausculta com mais clareza. E o nosso método de auscultação, ele é feito como? A gente vai realizar no mínimo 5 pontos diferentes, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Então a gente vai começar ali pelo oitavo, sexto e pelo quarto espaço intercostal no terço superior e no sexto e no quarto no terço médio. Com isso a gente consegue fugir do som que é produzido pelo coração. Tá? Então a gente vai auscultar no mínimo 2 ciclos por ponto de auscultação. Então 2 ciclos inspiratórios e 2 ciclos expiratórios. Então, para poder a gente conseguir o máximo de informação possível sobre uma lesão, né? O local de uma lesão, por exemplo, ou a extensão dessa lesão, ou pode ser um processo infeccioso, uma obstrução. Então, fazendo a ausculta dessa maneira em 5 pontos, de ambos os lados do tórax, a gente coleta toda a informação que a gente precisa para caracterizar como normal ou anormal o ruído da ausculta. E com a auscultação, pessoal, a gente encerra o nosso exame físico específico do animal. Então, com isso, até esse ponto, a gente já tem informação suficiente, a gente já conseguiu juntar informação suficiente para poder direcionar mais ou menos o nosso diagnóstico, né?
qual o problema que esse animal possa estar tendo, se é um problema inflamatório, obstrutivo, infeccioso, né, se é secundário ou primário ao sistema respiratório. Então a gente já tem ferramentas, né, que a gente utilizou, já tem informações suficientes para começar a montar nosso diagnóstico. Porém, se for necessário, a gente pode fazer o uso dos exames complementares para poder nos dar mais informações da nossa suspeita, do que pode estar acontecendo. Tá? O primeiro deles é a hemogasometria. A hemogasometria não é todo local que dispõe, porque é um equipamento um tanto quanto caro e, e o custo acaba sendo um pouco mais elevado. Então, mas ele existe, tá? A gente vai ter informações principalmente sobre as pressões parciais de CO2 e do oxigênio presente no sangue arterial. Então, o sangue que a gente utiliza na hemogasometria é o sangue arterial e não venoso. Com isso, a gente tem condições de estabelecer, por exemplo, o tipo de acidose se aquele animal tiver suspeita de que está apresentando uma acidose e saber se essa acidose ou uma alcalose, ela pode ser de origem respiratória ou sistêmica, metabólica, né? Então a gente consegue diferenciar isso através desse exame da hemogasometria. O oxímetro de pulso, a gente consegue também informações sobre a saturação de oxigênio e a gente pode utilizar. Então, geralmente, a oximetria é um aparelhinho que a gente tem disponível em centro cirúrgico e a gente pode utilizar ali em animais, principalmente aqueles que tiverem em dispneia intensa, para a gente monitorar a saturação de oxigênio desse animal, saber se esse animal precisa ou não receber uma oxigenoterapia ali ambulatorial. A broncoscopia é uma avaliação de vídeo, né? Muito elucidativa também, mas mais uma vez de difícil acesso, porque não é todo mundo que dispõe, não são poucos os técnicos que são qualificados para realizar esse tipo de exame, tá? Mas se tiver à disposição, ela vai avaliar o quê? Vai avaliar ele faz uma filmagem, né, do interior brônquico e a gente consegue informações sobre a qualidade, né, a integridade do tecido brônquico, da mucosa brônquica. Então, ela é indispensável aqui em casos de colapso traqueal, presença de estenose, redução do lúmen, né, massas, inflamações, hemorragia, parasitas ali que estiverem habitando ali a região dos brônquios, presença de corpo estranho. Então aqui tem duas imagens, né? A primeira mostrando uma alteração aqui na mucosa, né? Presença de processo inflamatório. E aqui os brônquios normais, brônquios sadios. E ela permite ainda a coleta de material e, se necessário for, a gente pode fazer também, através da broncoscopia, uma lavagem brônquica. A biópsia por punção é um outro tipo de exame que a gente pode realizar quando a gente tem suspeita, por exemplo, de uma massa, uma formação de massa ou de um tumor ali localizado na parede torácica interna. Então, geralmente a gente identifica essas massas aí quando a gente faz um exame de raio-x ou ultrassom. E quando se for fazer a biópsia para uma eventual cirurgia, né, esse exame ele pode ser utilizado. Tem que tomar muito cuidado porque às vezes essa massa ela pode ser um abscesso, então se a gente perfurar esse abscesso, a gente acaba levando todo aquele conteúdo purulento para a cavidade torácica e causando um problema maior ainda. Tá? O outro exame que a gente realiza comumente e que ele tem finalidade tanto diagnóstica como terapêutica é a toracocentese. Então, aqueles animais que têm efusão pleural, ou presença de líquido, ou mesmo ar na cavidade torácica, através da toracocentese a gente consegue tirar esse excesso de ar ou líquido e devolver para o animal uma respiração melhor, né? Um padrão respiratório melhor. Esse animal passa a respirar com mais facilidade. Aquele quadro de dispneia ele acaba se resolvendo. Mas ele é um método para alívio, tá?
ou seja, um método terapêutico. A gente precisa elucidar a causa do aparecimento desse líquido intratorácico. Muito cuidado nesse tipo de exame se o líquido que vier for sangue, tá? Se for um sangue que a gente conseguir no momento ali da realização desse exame e for sangue que vir ele voltar ali na seringa, provavelmente a gente está diante de um quadro hemorrágico. Então esse animal ele tem que ser submetido às pressas a uma cirurgia para identificar onde está a lesão desse vaso e corrigir. Então ela é feita com o animal numa posição mais confortável, ou seja, com o animal em posição em decúbito lateral ou decúbito external. E a introdução do catéter ele é entre o sétimo e o oitavo espaço intercostal. A gente utiliza um catéter intravenoso que pode variar do calibre 14, 16 até o 18, dependendo do porte do animal. E a gente utiliza também uma válvula de 3 vias para evitar que a gente perfure mais de uma vez esse espaço. Então a gente perfura sem a necessidade de remover tanto o catéter quanto a seringa. Então a gente vai tirando esse conteúdo, que pode ser o ar ou líquido, e vai expulsando, né, exteriorizando, sem a necessidade de desacoplar todo o equipamento para esse exame de toracocentese. Então precisa de um pouco de técnica, um pouco de conhecimento para fazer esse tipo de exame, porque a gente perfura a cavidade torácica só até a região pleural, tá? Mais do que isso, a gente avança para o parênquima pulmonar e pode causar lesão. Então, depois que a gente atingiu, através dessa figura aqui, depois que a gente atingiu a cavidade intratorácica, a gente suspende essa seringa, né, com o catéter, na tentativa de desviar do pulmão, né, do parênquima pulmonar, e conseguir uma coleta máxima possível de líquido, por exemplo. Então, quando a gente faz a primeira punção, né, a gente, na verdade, ele funciona todo o líquido ou ar do lado contralateral que a gente está drenando, onde a gente fez a perfuração. Então, a gente tem que remover o máximo de líquido ou de ar possível. E a gente vai observando isso com a redução desse material, né, a escassez desse material na seringa, e também com a melhora do padrão respiratório do animal. Então a gente conseguiu devolver essa melhor resposta aí à respiração. Então é bom sinal de que esse exame ele funciona bem para terapêutica, tá? E não só para o diagnóstico. E esse líquido, uma vez coletado, a gente caminha para o laboratório e analisa as características em busca de fechar um diagnóstico mais preciso. E para finalizar, o exame mais importante, né, o exame que vai trazer o maior número de informações para a gente a respeito do trato respiratório, é justamente a radiografia. Então, esse exame a gente consegue informações desde a região da cabeça, passando pelo pescoço, até os pulmões, né? Então, é um exame bem completo, ele define para a gente a nossa suspeita, tá? Através dos padrões pulmonares que vão aparecer naqueles animais que têm comprometimento de trato respiratório inferior. A gente consegue, através da radiografia de pescoço, evidenciar problemas como estenose de traqueia, né, que a gente consegue, através de um teste simples, com o uso de uma pera aqui, a gente pressiona a região do pescoço, e se a gente não tiver uma estenose, né, uma diminuição do lúmen, a radiografia mostra o trajeto da traqueia normal. E aqui nesse caso, nessa segunda radiografia, a pera é pressionada sobre a região do pescoço e a gente tem uma diminuição do lúmen da traqueia, o que nos caracteriza uma estenose
ou colapso de traqueia, e a gente confirma aquela suspeita diagnóstica através desse exame de raio-x. Na região da cabeça a gente vai identificar tumores, né, processos inflamatórios ali em região de seios nasais, e consegue avaliar melhor as deformidades de cabeça que esse animal possa estar apresentando. E com relação ao tórax, ao pulmão propriamente dito, a gente tem aqui nesse raio-x um padrão que a gente chama de padrão brônquico, que é quando a gente evidencia a árvore brônquica, nesse aspecto aqui mais radiopaco, a gente evidencia a árvore brônquica, né? Onde está mostrando aqui as setinhas brancas. Ó. Isso caracteriza um padrão que a gente chama de padrão brônquico, que é bastante comum nas bronquites. Tá? E aqui embaixo, um padrão que a gente chama de padrão alveolar, onde a gente tem essas áreas pulmonares mais radiopacas, mostrando inflamação dos alvéolos, né? Então, um padrão alveolar muito comum nas broncopneumonias. Então, o raio-x é o nosso principal exame complementar, o que a gente mais comumente pede, que está mais acessível aí aos clínicos, é justamente esse tipo de exame, e com isso a gente consegue bastante informação a respeito do que pode estar ocorrendo a nível tecidual. E a gente já tendo feito todo o exame físico, todo o exame clínico lá do animal, a gente consegue confirmar as nossas suspeitas através desse exame. Tá? Os demais exames são fundamentais, são importantes, como o hemograma, os outros exames complementares, né, função bioquímica também, mas a gente, com o exame de radiografia, a gente consegue informação muito mais clara do que está ocorrendo no trato respiratório. Tá? Então é um exame que a gente pede aí com bastante frequência. E assim, pessoal, a gente finaliza nosso trato respiratório aí. Espero que tenha ficado muito claro aí para vocês. São exames simples, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças a gente avaliar o sistema respiratório. Só precisa estudar um pouco, ter um pouco de prática, saber interpretar os exames, saber interpretar o que a gente está, a sequência de exame clínico que a gente está fazendo ali no animal, para coletar o máximo de informação e tentar chegar ao diagnóstico mais preciso, tá? Então, mais uma vez aí, dê uma lida no livro lá do Feitosa, no capítulo de respiratória de pequenos animais, e dúvidas a gente vai estar aí à disposição. Tá legal?